Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Flávio da Igreja Fiel. Estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês, como já havia dito anteriormente no vídeo de aconselhamento, alguns temas relacionados ao aconselhamento bíblico. Nós trabalhamos na vez passada o que o aconselhado deve esperar do seu pastor no aconselhamento bíblico, e hoje nós vamos começar a trabalhar uma série de livros profundamente sólidos nas Escrituras Sagradas, mas com a especialização no aconselhamento bíblico. Alguns autores muito profícuos, alguns autores muito experientes nessa área do aconselhamento bíblico, para a gente poder esclarecer, dar luz a muitas pessoas que não têm como lidar com determinados problemas que afligem as suas vidas, que abatem as suas almas, e que muitas vezes não têm acesso em suas igrejas a esse tipo de aconselhamento bíblico. Nós sabemos que o aconselhamento, quando é feito de forma correta, ele pode ser muito proveitoso, não só para o pastor que lida com esses problemas, mas para aquele aconselhado também, e também para toda a igreja, porque a igreja cresce com o aconselhamento. Antes de começar, nós vamos ler um texto bíblico que nos mostra a importância das Escrituras Sagradas no aconselhamento bíblico. Esse texto ele está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Nesse texto nós temos muito claramente o que as Escrituras podem trazer para nós a nível de ensino, né? A nível de correção, educação na justiça. O texto ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo, quando fala nesse texto, ele está dizendo claramente que a Escritura serve justamente para essas coisas que ele está falando, para o ensino, para a educação na justiça, para a correção. E muitas vezes nós temos que estar atentos a isso, porque um aconselhamento feito sem as Escrituras Sagradas, ele não pode levar ao correto entendimento daquele problema bíblico que a pessoa está passando, e pode dar também uma errada conclusão de como se tratar isso. Então, basicamente, tanto o pastor quanto o aconselhado tem que estar ciente de que a melhor forma de se tratar os problemas quando surgem, sejam eles problemas relacionados a medo, a ira, a depressão, a angústia, a sofrimento, todos esses problemas que surgem justamente das consequências de alguns problemas que nós não conseguimos lidar, que surgem nas nossas vidas, eles devem ser trabalhados em cima da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a base de todo bom aconselhamento bíblico. Então, basicamente, a gente vai começar aqui, nós vamos orar antes, para que vocês entendam. Hoje a gente vai trabalhar um livro novo que se chama Quando os Problemas Surgem, Enxergando o Amor Transformador de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, nesse momento, juntos como igreja, orar a Ti, juntos com o Espírito Santo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja a todo momento ao nosso lado, podendo nos dar orientação. Senhor, usa-me como instrumento para falar ao Teu povo e para falar também ao meu coração, para que todos nós aprendamos juntos um pouco mais da Tua Escritura Sagrada e de como lidar com determinados problemas que surgem nas nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, Espírito Santo, que esteja a todo momento ao nosso lado, para que a gente possa desenvolver o melhor entendimento para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, quando a vida não vai bem, começa a surgir uma série de consequências desses problemas. Esses problemas, eles podem levar a medo, a depressão, a ira, a angústia, a vergonha, a desesperança e ao sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento ele não é um plano de Deus. O sofrimento, se nós olharmos para a Escritura,
Deus não planejou que o homem sofresse. O homem propriamente se colocou numa vida de sofrimento. Nós vemos muito claramente isso em Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecam, Deus ali coloca alguns problemas que surgiriam na vida de ambos, para que eles pudessem entender que aquele sofrimento não foi programado a eles, mas naquele determinado momento em que eles passam a conhecer o bem e o mal, eles deveriam passar pelos sofrimentos. E todos nós, descendentes de Adão, obviamente, estamos sofrendo assim como eles sofreram também. Então, quando surgem esses problemas, nós temos que entender, a primeira coisa muito clara que tem que estar na cabeça do cristão é que Deus realmente nos ama, né? Eu separei alguns textos aqui para ficar um pouco mais claro para a gente. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Um pouquinho ali na escritura de Romanos 5,8, um pouquinho atrás desse texto, nós temos ali: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos também um texto mais à frente que diz em Efésios 2,4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós vemos também em 1 João 4,9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Depois nós temos também o texto de Romanos 5,5, que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E tantos outros textos que a gente vai comentar aqui, e nós temos que entender que Deus verdadeiramente nos ama. Por mais que a gente esteja passando no sofrimento, passando por determinados problemas, angústias, ansiedades, e muitas vezes que nós não conseguimos lidar, ficando com a alma abatida, nós temos que entender que Deus nos ama. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro para um cristão quando os problemas verdadeiramente surgem. Quando eu falei aqui que a gente ia trabalhar um livro, e o nome do livro é Quando os Problemas Surgem, Enxergando o Amor Transformador de Deus, esse livro é de um pastor chamado Robert D. Jones. O Robert Jones, ele é um pastor que serve como professor associado de aconselhamento bíblico na cadeira no Departamento de Aconselhamento Bíblico e Prática Teológica do Seminário do Sul, dos Estados Unidos. Ele também é certificado na Associação Bíblica dos Conselheiros Americanos e ele serve hoje na sua igreja Lane Baptist Church em Louisville, em que ele é professor de anciãos e de adultos, na classe de adultos. Esse pastor, ele fez uma abordagem muito interessante no livro, em que ele, com toda a sua experiência no aconselhamento bíblico, ele vem nos trazer alguns pontos, porque que quando os problemas surgem, o que Deus está querendo conosco? Muitas vezes nós ficamos assim, sem entender e até esbravejamos em determinados momentos com Deus, dizendo: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que realmente isso não passa? Por que esse sofrimento persiste? Por que essa dor persiste? Por que essa angústia? Por que essa ansiedade? Senhor, eu quero ter um pouco de paz no meu coração. Mas nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem maior é a nossa salvação, é a nossa salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele exerce tanto querer quanto realizar em nossas vidas para justamente nos santificar e nos levar para Cristo, e nos levar para o céu. Então nós precisamos cada dia mais nos conformar à imagem do Filho, como está escrito na Escritura, e um meio que Deus usa são justamente os problemas que surgem em nossas vidas. Isso tem que ficar claro para nós, porque muitas vezes as pessoas vão dizer que os problemas estão surgindo pelo inimigo. Não, nós sabemos como crentes que nós temos sim problemas com a nossa carne, nós temos problemas com os espíritos malignos, nós temos problemas também com o mundo, mas muitas vezes esses problemas podem surgir na nossa vida para que nós sejamos ensinados.
e Deus muitas vezes permite esses problemas, permite esses sofrimentos, para que a gente possa ser santificados com eles. Eu quero iniciar aqui lembrando vocês, como eu falei do amor de Deus, um texto que é muito importante a gente sempre lembrar dele. Como já falei de Romanos 8 aqui, eu volto a Romanos 8, e ali em Romanos 8, 35, 39, está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto ele é muito claro para dizer que por mais que a gente tenha problemas, por mais que a gente passe por determinados angústias na nossa vida, ansiedades, dores, sofrimentos, o amor de Deus ele estará sempre presente na nossa vida. Nada pode separar o amor de Deus do verdadeiro cristão, porque ele está imerso em Cristo. Na verdade, quando Deus Pai olha agora para nós que somos cristãos, ele vê o seu Filho amado na nossa pessoa. Então ele nos enxerga sendo santificado pelo Espírito, ele vê a imagem do seu Filho na cruz, e por isso nós somos justificados, e como o apóstolo Paulo diz, já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, esse amor de Cristo, ele é um amor que nunca acaba. Esse amor de Deus é um amor que verdadeiramente ele vai estar conosco até o nosso último respiro, último suspiro de vida. E isso já é importante demais para a gente entender e começar a trabalhar aqui nesse livro. O autor ele teve uma sabedoria muito grande de dividir em 7 letras E. Ele, na verdade, nos mostra que são 7 maneiras em que Deus trabalha amorosamente e trata através do sofrimento. Eu até acrescentei uma letra E, no final a gente vai comentar sobre isso, essa divisão que ele fez, que eu achei muito interessante, muito útil para nós, para a gente poder entender um pouco melhor o que Deus, como Deus trabalha através do nosso sofrimento. O primeiro ponto que ele fala é que Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para estreitar seu relacionamento com Ele. Então, a primeira letra E é estreitar o seu relacionamento com Ele. É muito interessante quando a gente vai lembrar que esses problemas eles vão surgir nas nossas vidas. E muitas vezes, quando eles surgem, a maioria de nós estamos em determinados momentos de nossas vidas que nós estamos um pouco mais distantes de Deus. Às vezes pode acontecer que não, os problemas podem surgir quando a gente ainda está próximo de Deus. Mas, na maioria das vezes, nós vemos problemas surgirem, principalmente quando a gente está com o coração cheio de orgulho, quando a gente está com o coração focado em outra coisa, ou está idolatrando uma outra coisa, não adorando o verdadeiro Deus da forma que deveria adorar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho ou qualquer coisa do que ele, não é digno dele. Isso nos mostra que muitas vezes nós idolatramos coisas que nós não deveríamos. E nesses momentos, como nós estamos perdidos, nós devemos lembrar aqui que Abraão, quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas ali em Gênesis, Abraão meio que idolatrava o seu filho, Ele tinha um verdadeiro amor pelo filho Isaque. E naquele momento que Deus percebe que Abraão ali estava realmente idolatrando mais o seu filho e provavelmente esquecendo-se um pouco de Deus, Deus coloca o seu filho ali naquela situação que todos nós conhecemos a história, para o próprio Abraão matar o seu filho, mas Deus em sua misericórdia provê ali o animal para que seja sacrificado no lugar de Isaque.
Então nós precisamos entender que essas coisas acontecem e Deus muitas vezes quer nos trazer para perto dele, para a intimidade. A intimidade não só em oração, mas intimidade na leitura da palavra, intimidade em poder conversar com o nosso Pai com maior frequência, não só em determinados momentos, ao levantar, ao deitar, mas muitas vezes naquele horário do trabalho, na hora do almoço, que todo mundo está batendo um papo, muitas vezes você pode conversar com o Senhor, muitas vezes, às vezes, quando o seu filho está na escola e você tem aquele tempo que você fala, agora eu vou descansar, você pode dedicar esse momento também a uma oração, a uma leitura da palavra, para se aproximar mais. E Deus, nessas situações, Ele quer estreitar esse relacionamento. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho. E para ter esse relacionamento de pai para filho, muitas vezes é preciso que Ele chame a nossa atenção. E dessa forma Ele utiliza as nossas tribulações para estreitar o nosso relacionamento com Ele. Só que aí tem um ponto interessante. Muitas vezes nós cremos que nós estamos em Deus e podemos não estar verdadeiramente em Deus, podemos estar afastados de Deus, e quando vem realmente o problema, quando vem que a gente peca, ou que a gente erra, ou que a gente faz algo errado e peca contra o céu e contra Deus, vai depender muito de nossa atitude para que esse relacionamento seja estreitado. Eu vou citar 2 textos aqui que você vai perceber que o autor traz no seu livro, que é o texto de 2 Crônicas, capítulo 28, verso 22, em que diz assim: no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Naquele tempo que Acais fazia o que não era bom aos olhos do Senhor, o que era abominável aos olhos do Senhor, Acais, no momento da sua angústia, em vez de clamar ao Deus de Israel, em vez de dobrar os seus joelhos ao Senhor, ele aumentou ainda mais a sua idolatria e ele acabou sacrificando a outros deuses ainda mais, o que levantou a ira do Senhor para que matasse o rei Acais um pouco mais à frente na Escritura. Essa foi a atitude de Acais, uma atitude que, quando o problema surgiu, ele foi e tomou uma atitude errada. Mas um pouquinho mais à frente, também no livro de 2 Crônicas, nós vamos ver no capítulo 33, verso 12, Manassés, que também governou, levantando a ira do Senhor, levantando altares para outros deuses, fazendo o que não era correto aos olhos do Senhor. Quando ele se viu na angústia, no problema, o texto vai dizer que ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E verdadeiramente Deus ouve a oração de Manassés e tira a mão ali sobre a região de Judá e de Jerusalém, em que ele estava fazendo com que eles estivessem passando por um sofrimento, e ainda assim o rei consegue reverter aquela situação com uma oração sincera diante de Deus. Nós vamos lembrar que Davi escreveu no Salmo 51 que Deus se compadece de um coração contrito. Deus se compunge realmente no sentido de que Ele quer ouvir uma oração sincera, arrependida de nós, muitas vezes porque nós ocasionamos os problemas. Os problemas eles podem surgir diretamente, sem a gente ocasionar, mas podem surgir de nós também, podem surgir de relacionamentos. A maioria dos problemas do aconselhamento bíblico, como eu falei no vídeo anterior, estão relacionados a problemas de relacionamentos quebrados. Então, verdadeiramente, nós precisamos entender que quando nós erramos, a conduta correta é o arrependimento. E é muito mais proveitoso quando a gente tem o arrependimento para a vida, que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque o arrependimento para a vida é um arrependimento para a salvação. O que quer dizer isso? É um arrependimento que nós nos colocamos aos pés de Deus, nós oramos, nós pedimos perdão a Deus, porque quando a gente peca, a gente não está pecando só contra o irmão, a gente não está pecando só contra aquela situação, a gente está pecando contra Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Então, particularmente, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus, para que a gente possa realmente receber graça e misericórdia e Deus poder continuar trabalhando em nossas vidas.
Então, vou dar mais um exemplo aqui no Salmo 3, versículos 1 a 4, Davi volta-se para Deus e não para longe dele, né? Como fez o rei Acaz, e a sua fé se torna mais intensa e madura. O texto bíblico vai dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é que a sua identidade, ela não está no seu problema. Ela está em ser filho de Deus. Isso é uma coisa que você tem que ter em sua mente a partir de hoje. A sua identidade, ela está enraizada em você ser filho de Deus e ele exercer o amor, seja no sofrimento ou seja na alegria, seja no medo, seja na ousadia, seja na ira ou seja na paciência. Deus exerce o seu amor para nós em todos os momentos da nossa vida. E o texto também, em Hebreus 4, né, verso 16, vai dizer assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que o próprio escritor de Hebreus aqui está dizendo para nós é que nós temos que realmente nos achegar a Deus, para nessas determinadas situações que acontecem em nossas vidas, nós recebermos a graça para socorro nessa ocasião oportuna. Então, é muito claro para nós que a primeira letra que é o estreitar o relacionamento com Deus. O que Deus requer de nós é um verdadeiro arrependimento, é uma verdadeira intimidade com Ele, é poder ter relacionamento de pai e filho. Então, o que você deve fazer nesse primeiro ponto? Você pode, meu irmão, fazer uma oração, você pode justamente orar diante do seu Deus, colocar para Ele por que o problema na sua vida surgiu, que você está arrependido muitas vezes de sua situação, ou está arrependido da forma que você agiu com aquela pessoa que trouxe o problema para você. E o que está te impedindo agora de você clamar a Deus e se colocar aos pés de Deus arrependido para que Ele possa estreitar esse relacionamento? Esse é o primeiro ponto que a gente trabalha aqui. O segundo ponto é que Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para ajudá-lo a experimentar os sofrimentos de Cristo. A segunda letra é experimentar os sofrimentos de Cristo. As Escrituras chamam de participação de seu sofrimento, né? Qualquer que seja o seu problema, o próprio Jesus enfrentou um sofrimento muito maior do que qualquer sofrimento que a gente passe. Nós vamos recordar que o nosso Senhor desceu de sua glória, encarnou em todo o seu ministério. Ele nasceu num local que não era digno dele, né? Ele viveu em sofrimento, ele não tinha onde encostar a sua cabeça, ele muitas vezes foi vilipendiado, ele foi torturado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi traído, e ele passou por diversas coisas que nós não temos nem noção dessa obra do ministério terreno de Cristo, de tudo que ele passou por nós. Então, qualquer que seja o seu sofrimento, você deve lembrar que você também é participante. Quando o apóstolo Paulo diz que não sou eu mais que vivo, mas que Cristo vive em mim, ele está dizendo também que essa participação de Cristo em nós, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, como ele escreve muito bem, e Cristo é a cabeça e nós somos o corpo também sofre junto com a cabeça. Então, os sofrimentos, eles são passados para os seus filhos, na verdade. Mas isso faz parte, é isso que eu quero que você entenda, também da nossa santificação. Porque Cristo era o único que não deveria sofrer, mas nós deveríamos realmente sofrer a punição eterna da justiça de Deus, e Cristo nos livrou disso. Nos livrou da culpa, nos livrou da punição, mas não nos livrou da presença do pecado. E essa presença do pecado traz consequências, traz problemas. E muitas vezes a gente precisa entender
que esses sofrimentos, apesar de eles existirem e abaterem a nossa alma e nos jogarem muitas vezes no chão a ponto de nós pedirmos até a morte em determinados momentos, eles não se comparam ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que entender, por Cristo ter passado por todo esse sofrimento, ele é um sumo sacerdote que nós podemos confiar. Como diz o texto de Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E também, meu irmão, pense assim, muitas vezes você está ali pensando que você quer conhecer a Cristo, que você quer estar no céu com Cristo, que você quer chegar, mas as Escrituras nos dizem que sem santidade ninguém verá o Senhor, sem ser santificado ninguém verá o Senhor. E nós muitas vezes temos que passar por esses sofrimentos para que a gente possa adquirir maturidade, para que a gente possa adquirir santidade e para que a gente possa ser verdadeiramente santificado pelo Espírito Santo. Pense a respeito dos objetivos do apóstolo Paulo, quando ele diz ali em Filipenses 3,10: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. O próprio apóstolo Paulo diz que realmente ele se sentia indigno de Cristo, no sentido que o Senhor dele, que não merecia passar por aquele sofrimento, até como o ladrão da cruz falou isso para o outro ladrão, que aquele que estava ali no centro não deveria estar passando por aquilo, porque ele era santo. E o apóstolo diz a mesma coisa para nós, que ele se sente tão indigno do que Cristo fez por ele, que ele realmente quer participar um pouco desse sofrimento. É claro que nós, como seres humanos, jamais vamos querer o sofrimento, mas Paulo fala isso no sentido de que se o sofrimento vier realmente, que ele participe olhando para a cruz e vendo realmente que o Senhor dele sofreu muito mais para que ele pudesse ter acesso ao céu, para a gente pudesse receber o melhor que realmente está por vir quando Cristo retornar, buscar a sua igreja e nos levar justamente para junto de Deus, para que a gente possa receber todo esse amor. Nós precisamos entender, se você está sofrendo nesse momento, se sente ignorado e excluído, Jesus também se sentiu. Em Mateus 23:37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Em Lucas 19:41, diz assim o texto: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou realmente quando ele estava vendo. Tem experimentado rejeição? Você está se sentindo rejeitado, meu irmão? Jesus também experimentou. Em João 1,11 vai dizer: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você também tem se sentido sozinho ou mesmo abandonado? Jesus sentiu-se quando os apóstolos dormiram e depois fugiram. Você vai ler esse texto ali em Marcos 14, de 27 a 52. Né? Então nós vemos que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, passou por rejeição, passou por exclusão, passou por ser ignorado, passou muitas vezes por diversos problemas que nós também, como cristãos, passamos. Então, o nosso Senhor, ele passou por todas essas coisas. E nós precisamos estar muito claros em relação a isso, porque quando o nosso sofrimento vier, existe um jargão do mundo que diz assim: quando você estiver sofrendo, olhe para o lado, que muitas vezes tem alguém sofrendo muito mais que você. Isso é uma verdade. Muitas vezes a gente olha, apesar do nosso sofrimento ser grande, tem outros que têm sofrimentos muito maiores. Às vezes a gente fala: estou sendo perseguido pelo irmão. E pior são aqueles que estão no campo missionário e estão sendo perseguidos para a morte, né? Justamente por pessoas iníquas, ímpias, e que querem ver a morte desses irmãos missionários. Então, nós temos que olhar verdadeiramente. Se você não ver uma pessoa que sofre mais com você, olhe para o seu Senhor, olhe para Jesus Cristo, participe também desse sofrimento de Cristo, no sentido de que ele sofreu
todas as coisas por nós, para o bem da nossa salvação, e para que a gente pudesse dizer hoje, nós somos salvos em Cristo Jesus, e nós sabemos para onde iremos. Iremos para os braços do nosso Redentor, Jesus Cristo. E nós vemos assim que, porque Cristo morreu em nosso favor, a ponto de realmente morrer ali naquela morte de cruz, aquela morte horrível, nenhum dos nossos sofrimentos serão em vão, mas eles serão usados para os propósitos redentores de Deus. E nós vemos em João 16:33 a Escritura nos dizer: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e venceu o mundo por nós, venceu o mundo pelos nossos sofrimentos, para que o sofrimento maior que a gente deveria sofrer, que era o sofrimento da punição eterna da justiça de Deus, a gente não sofresse. Então, meu irmão, para terminar esse segundo ponto, faça a si mesmo a seguinte pergunta: como é que esse sofrimento que você passa hoje pode levar você a participar mais dos sofrimentos de Cristo? Como os seus problemas poderiam te ajudar a enxergar melhor os sofrimentos e o amor de Cristo por você nesses sofrimentos? Quando você olha para aquela cruz e você imagina aquela fronte caída, com aquela cara de sofrimento, lembre-se que isso foi por amor a você. Lembre-se que essa morte foi justamente para te livrar do pior sofrimento que um ser humano pode ter, que é a punição eterna da justiça de Deus. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto diz que Deus amorosamente utiliza-se das duras situações da vida para expor os pecados que persistem. Esses pecados em nossas vidas, muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a palavra pecado. Pecado, na verdade, é errar o alvo, realmente. A gente errar no hebraico significa a gente errar o alvo. Quando a gente erra numa decisão, quando a gente erra numa escolha, quando a gente erra com os nossos irmãos, quando a gente erra com os nossos pais, com os filhos, ou com quem quer que seja, nós estamos errando principalmente contra Deus. Davi, no Salmo 51, diz que ele pecou contra o céu e contra Deus somente, porque ele tem esse entendimento que todo pecado é pecado que ofende a santidade de Deus. É um erro contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus para a nossa vida. Então, isso precisa ficar bem claro para nós. E aos olhos de Deus, por exemplo, nós vamos pegar um exemplo da Escritura, em Deuteronômio 8:2, nós vamos lembrar que aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, Deus tinha um propósito ali com aquele povo. Era para expor realmente todos aqueles pecados, todos aqueles desvios que eles tinham em seu caráter, todos aqueles desvios que eles tinham dos propósitos de Deus, e eles tiveram que ficar peregrinando ali no deserto para que pudessem, na verdade, ser expostos ali os seus erros. E nós lemos em Deuteronômio 8:2 que diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, Deus sempre via no coração deles um misto de fé e descrença. E muitas vezes isso acontece em nossos corações. Existem momentos que a nossa fé é vacilante, que a nossa fé começa a se tornar muito fraca, e nós entramos às vezes em períodos de descrença, e Deus pode usar isso para expor realmente onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. Isso não quer dizer que Deus vai expor o seu pecado para a igreja, isso não quer dizer que Deus vai expor o seu pecado publicamente, mas muitas vezes Ele pode expor para você, e Ele pode expor para o seu líder no sentido de te ajudar, porque o líder, ele tem a função também de te corrigir, porque a Escritura vai nos dizer, em Hebreus 12:6, que Deus ama, Deus corrige aqueles que Ele ama. E se um filho de Deus está te corrigindo, ele está fazendo isso também por amor. Isso precisa ficar bem claro também. Então, assim, onde o povo de Israel falhou, Jesus não falhou no deserto. Esse é um outro ponto que a gente precisa ver. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou nesse mundo sem pecado. Ele passou pelo deserto sem pecado. Ele correspondeu
tudo aquilo que Israel teria que corresponder diante de Deus. E ele conseguiu ser luz e continua sendo luz nas nossas vidas por toda a eternidade. E nós vamos ler que onde nós falhamos realmente, o nosso substituto, a nossa justiça, o nosso Redentor, ele obteve êxito em nosso lugar. Por isso que eu comentei lá no início, Romanos 8, 28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, é no sentido que por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, todos esses nossos erros, eles cooperam para o nosso bem, cooperam para a nossa santificação, cooperam para a nossa salvação. E o Espírito Santo trabalha esse querer e esse realizar durante toda a vida, para que a gente tenha santidade e possa ver o Senhor. Em seguida, em Romanos 8, 29, vai dizer que porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, esse trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, através dos nossos erros, para expor os nossos erros, Deus usa isso também para expor, essa é a terceira letra E, é justamente para que a gente seja conformado à imagem do Filho, conformado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente atinja a maturidade espiritual. O propósito de Deus realmente é o nosso próprio crescimento, tanto de caráter quanto de maturidade, em semelhança com Cristo, como o mais alto bem que a gente possa receber. É claro que nós não vamos ser perfeitos como Cristo, mas nós, como filhos de Deus, nesses momentos, nós temos que buscar a excelência, corrigir os nossos erros, corrigir os nossos pecados, para que justamente a gente possa avançar em maturidade e em semelhança de Cristo. Então, a nossa situação, ela vai melhorar quando a gente realmente colocar isso diante de Deus. Quando Deus nos expuser os nossos erros, os nossos pecados, seja para nós ou para um irmão, para um pastor que possa nos ajudar, Ele está querendo que a gente realmente cresça em maturidade, cresça em semelhança do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, nesse momento, para terminar esse terceiro ponto, faça para si mesmo a seguinte pergunta: de que maneira Deus tem usado amorosamente os problemas que lhe cercam para expor onde você está errado? Você pode pensar em uma área de pecado em sua vida que seu sofrimento tem revelado? Se você tem, meu irmão, o que eu falo é: busque apresentar isso diante de Deus, expor isso diante de Deus. Todo pecado tem nome e você pode expor: Senhor, eu errei, eu fiz isso, porque Deus realmente quer trabalhar essa maturidade espiritual em você. O quarto ponto é que Deus ama amorosamente, Ele utiliza-se de suas tribulações para engajá-lo no corpo de Cristo. Essa é a quarta letra E, engajá-lo no corpo de Cristo. As tribulações, elas são oportunidades reais para nos aproximarmos de nossos irmãos e irmãs dados por Deus em nossa igreja local. A igreja local, como a gente comentou no outro vídeo, ela é parte do nosso crescimento, né? Nós crescemos junto com os nossos irmãos. Jesus vai dizer ali, quando estão surgindo aqueles problemas na igreja, em Mateus 17, ele vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei presente. Ele não está falando que aquelas coisas precisam ser resolvidas somente contigo. Ele está falando que os problemas da igreja, eles têm que ser compartilhados. Muitas vezes você pode compartilhar o seu problema com um cristão mais maduro, você pode compartilhar com o seu líder, de célula ou com o seu pastor, e para que ele possa, tendo um pouco mais de maturidade, te ajudar a engajar mais no corpo de Cristo. O desejo de Cristo é que a gente dependa mais um dos outros em profundo apoio, realmente, serviço, oração, um pelos outros em momentos difíceis. Isso foi retratado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 6:2, que o apóstolo diz: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Outras passagens, como Romanos 12:15, vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. E 1 Coríntios 12:26 vai dizer que de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Deus, nosso Pai, nos convida a uma ação muito superior, né,
Que é justamente esse convívio entre irmãos, esse crescimento. Todos nós crescemos. Não ache só que você, como cristão simples, só você cresce, o seu pastor cresce, o seu líder cresce. Todos nós crescemos juntos. Nós fazemos parte de um corpo e nós somos membros do corpo de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então nós temos que trabalhar junto. Você não pode, por exemplo, movimentar, às vezes, um membro seu, sem que muitas vezes você mexa. Eu vou movimentar aqui minha mão, eu estou movimentando aqui outras articulações, eu estou movimentando ossos, eu estou movimentando uma série de coisas. Tudo isso faz parte de um conjunto que age junto. Se minha mão começar a necrosar, começar a ter uma infecção e eu começar a perder essa mão, essa infecção pode se alastrar pelo meu corpo. Da mesma forma, quando o corpo de Cristo ele adoece, os irmãos adoecem juntos. E Cristo não quer isso para a nossa igreja. Então nós devemos estar trabalhando ao lado de nossos irmãos. Muitas vezes nós precisamos confessar os nossos pecados aos nossos irmãos, muitas vezes nós precisamos pedir oração, muitas vezes nós precisamos pedir ajuda espiritual e nós temos que caminhar cada dia mais ao lado dos nossos irmãos. Então, assim, no nosso sofrimento, o que Deus deseja é expandir o nosso olhar, ampliar o nosso alcance e nos unir de maneira mais estreita, não só com Deus, como eu já falei anteriormente, estreitar o seu relacionamento com Deus, mas estreitar o nosso relacionamento com o próximo, com o nosso irmão, com a nossa irmã, para que a gente possa realmente crescer juntos como membros da família cristã. Então, faça realmente a pergunta: de que maneira Deus amorosamente utiliza as suas angústias para aprofundar seu relacionamento com seus irmãos, né? Com seus irmãos em Cristo? Como Deus pode te encorajar a relacionamentos mais profundos com outros cristãos? Muitas vezes, aquele irmão quer se aproximar mais de você, você quer se aproximar mais dele. E uma situação dessa é uma situação ideal para que vocês se tornem mais do que irmãos, se tornem amigos, se tornem pessoas próximas e que possam caminhar juntos. E você tem amigos sofrendo, que precisam de ajudas, ajude a eles a carregar essa carga. O quinto ponto é que Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para evidenciar a obra de Cristo em você. A quinta letra é evidenciar a obra de Cristo em você. O seu problema é uma oportunidade para muitas pessoas que estão ao seu redor ver a luz de Jesus Cristo em você. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos passando por sofrimentos e às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, e muitas pessoas não entendem. Olham para ele e falam: olha, ele está passando por um problema tão sério, mas ele mantém-se sereno, tranquilo, em paz, ele não está esbravejando, ele não está esperneando, ele não está chorando copiosamente. Muitas vezes nós choramos em nossos leitos, nós choramos nos nossos quartos de oração, mas diante das pessoas, como a gente se mostra realmente, como a gente evidencia a obra de Cristo, é muito importante para trazer os irmãos à fé. Nós vamos lembrar que na história da igreja cristã, quando os cristãos sofriam o jugo do Império Romano e aqueles imperadores nefastos e maus, eles faziam coisas horrendas aos nossos irmãos e eles levavam nossos irmãos à morte, muitas vezes no Coliseu ou até pendurados em postes. Alguns irmãos morriam glorificando o nome de Deus, morriam cantando louvores a Deus. E outras pessoas que não eram cristãs naqueles momentos olhavam diante de tantos deuses pagãos que existiam, falavam assim: esse que morreu tem um Deus diferente, eu quero servir esse Deus, porque ele morreu cantando, ele morreu louvando, ele morreu glorificando. E muitas vezes, meus irmãos, nós podemos estar passando até próximo da morte, né? Nós sabemos que poderemos passar pelo vale da morte, sim, mas Cristo está conosco. A vara e o cajado do Senhor nos consolam. Nós estamos sempre ao lado de Cristo, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos entender também que nós somos sal. A Escritura vai nos dizer em Mateus 5, 13 e 16,
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E nós vamos lembrar que os versos que precedem esses versos de 13 a 16, no capítulo 5, os versos de 1 a 12, eles mostram o sofrimento do povo de Deus. Porque assim está escrito: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa imagem de sal e luz, quando Cristo está ali no Sermão do Monte, ele está falando dos problemas que todos passariam, ele vem e dá essa palavra que é, mesmo diante desses problemas, nós precisamos ser sal e nós precisamos ser luz. Então, isso aí evidencia a graça de Cristo nos nossos sofrimentos, evidencia o agir de Deus nos nossos corações, o amor de Deus derramado para que a gente tenha esperança e demonstre essa esperança aos nossos irmãos, a outras pessoas que também ainda não estão na fé, aos nossos irmãos mais fracos, às pessoas que não conhecem Jesus Cristo e às vezes até dentro do seio da nossa família. Então, as tribulações, elas nos oferecem oportunidades incomparáveis para honrar e exaltar a Deus. Porque aqui realmente, como a gente leu, diz que é justamente para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o nome de Deus. Deus está sendo exaltado na sua atitude. Então, Deus quer evidenciar a obra de Cristo em você. O sexto ponto que a gente vai trabalhar é que Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para equipá-lo para um ministério mais sábio e compassivo. Quando a gente aprende a aplicar as verdades do Evangelho de Deus aos nossos próprios problemas, Deus molda-nos para sermos ajudadores mais capazes. O texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, sofrer pela fé nos equipa também a ajudar outras pessoas. Quantas vezes você vai estar passando a determinados anos por aquele sofrimento e um irmão começa a passar pelo mesmo sofrimento, você vai ser luz para ele. Você está equipado com todo o ensino que Deus te deu, através das Escrituras, através do convívio com os irmãos, através da oração, através do convívio com o seu pastor, para que você possa ajudar aquele irmão que está iniciando o mesmo tipo de sofrimento. Deus quer te equipar, assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo: aquilo que eu vos ensinei, ensine a outros homens aptos para ensinar a outros. Então, o que ele quer dizer com isso? Todo esse ensinamento que a gente passa, não só das Escrituras, mas dos nossos sofrimentos, eles são para equipar realmente as nossas vidas para que a gente possa consolar. Se nós fomos consolados, nós temos que consolar. Se nós recebemos misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Se nós recebemos graça, nós temos que fazer com que esse irmão também venha receber a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho para ele. Então, sofrer pela fé, muitas vezes, vai realmente nos equipar
ajudar outros irmãos. E nós temos que entender que muitas vezes, diante de determinados problemas, nós temos a tentação de confiar mais em nós mesmos do que propriamente em Deus. E isso é um terreno muito perigoso, é um terreno que a gente pode deslizar e acabar caindo. Porque se Deus realmente nos ensina através do sofrimento, nós não podemos ficar inertes. Jesus nos chamou no cristianismo, ele inverteu a regra de ouro das religiões, porque a regra de ouro das religiões vai dizer que não faça aos outros o que você não quer que faça a você. Cristo em Mateus 7,12 vai dizer: faça aos outros o que você quer que seja feito a você. Então nós precisamos entender que Cristo nos tira dessa inércia passiva para um serviço ativo. Quando nós vamos ler ali sobre o bom samaritano, é justamente sobre isso. É um serviço ativo. É você mesmo não gostando, amar o seu irmão, trabalhar por ele. Você foi equipado por Cristo no seu sofrimento, ou você está sendo equipado ainda para que você possa exercer esse ministério ao seu próximo, ao seu irmão, ou aquele que ainda não conhece a Cristo e que pode vir a Cristo muitas vezes pelo seu amor, pela sua compaixão, pela sua misericórdia e pela forma com que você lida com o problema e ensina ele a lidar com o problema. Então, Deus nos conforta em nossas tribulações, não só para que a gente seja confortado, mas para que a gente também conforte os outros. Nesse momento, faça você a seguinte pergunta: como é que Deus está usando as suas tribulações para te tornar mais ajudador, mais compassivo, mais sábio? Pense nisso, meu irmão. Muitas vezes Deus está te dando uma sabedoria que você não tinha e você está adquirindo conhecimento para poder ajudar outros irmãos. E o amor cristão, ele é um amor para fora. Ele não pode ficar retido aqui. Se nós recebemos essa graça, se nós recebemos compaixão, se nós recebemos misericórdia, se nós recebemos conforto, é para a gente compartilhar com as outras pessoas. E de que maneira você tem recebido o conforto de Deus? Também através do ministério de outros. E se você recebeu através do ministério de outros, por que não repassar isso à frente? O 7º ponto vai dizer que Deus amorosamente utiliza-se de suas tribulações para elevar o seu desejo de retorno a Cristo. Em 1 Pedro 1,6 vai dizer, 1,6, versos 7 e 13 também: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Em Tiago 1,12 também nós lemos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em meio às suas aflições, meu irmão, mantenha a sua esperança na graça futura, encontrada no reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa esperança seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado. E se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Nós sabemos que essa é a nossa esperança. A nossa esperança maior tem que estar no porvir. Eu falei aqui no início que nós vivemos num mundo quebrado, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que dá uma sensação de falta de completude, em que nós, nos nossos relacionamentos, sejam com pessoas, sejam com esposas, com maridos, com filhos, sejam nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, sejam nas nossas realizações, nós sempre nos sentiremos incompletos. Se nós não tivermos o nosso foco na esperança, no porvir, em Jesus Cristo, na obra da cruz, e principalmente no amor de Deus, nós nos sentiremos incompletos. Esse mundo é um mundo que traz essa sensação de vazio, de falta de completude, de dificuldades, e nós temos que entender. O apóstolo, quando nos deixou essa palavra,
quando Tiago também nos deixou, quando Pedro nos deixou, é para que a gente possa colocar a nossa esperança em Jesus Cristo, colocar a nossa esperança não na mudança somente dos nossos problemas terrenos, mas na mudança que a gente sabe que haverá quando o nosso corpo passar desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, para vivermos na glória com o nosso Senhor. E nós vamos ler também que em 2 Pedro 3,13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O sofrimento, então, ele expõe essa mentira de que as melhores coisas da vida são encontradas nessa vida. Não, as melhores coisas serão encontradas no porvir, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o amor de Deus. Nós estaremos recebendo aquele abraço, sendo servidos à mesa, como está descrito em Lucas 12:37, que nós seremos servidos à mesa ali com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente nos lembrar desse amor eterno de Deus. Em Jeremias 31:3, Jeremias vai dizer: porque com amor eterno te amei. É esse amor que o profeta ouve, que é o amor que nós recebemos. E esse amor vai perdurar por toda a eternidade. Então a nossa esperança tem que estar justamente no porvir. Então, esse temporal das nossas vidas, essa falta de completude, esse vazio que muitas vezes a gente sente, nós precisamos elevar o nosso desejo de retorno a Cristo. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos passando por essa terra e nessa terra nós precisamos glorificar o nome de Deus com nossas boas obras. Nós precisamos honrar e glorificar ao nosso Deus. Nós precisamos honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo, para que um dia a gente possa receber todo o amor de Deus. E aí não haverá mais pranto, mais lamento, mais dor, como está escrito em Apocalipse 21, verso 4, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem morte, porque nós não veremos a segunda morte. Então, para terminar esse sétimo ponto, de que maneira Deus amorosamente pode utilizar das suas tribulações para aumentar o seu desejo de retorno a Cristo? Muitas vezes, em vez da gente pedir: Senhor, resolve o meu problema, nós podemos dizer a Deus: Senhor, eu anseio que um dia, como o Senhor prometeu, que todo esse sofrimento, que toda essa dor, que todo esse pranto, que todo esse lamento, tudo isso acabe. Volte, Senhor, volte para buscar a sua igreja, assim como os irmãos do século I falavam Maranata, que a gente possa orar mais por isso, que possa orar pela igreja de Cristo, que possa orar verdadeiramente para que a gente veja esse retorno de Cristo. Eu vejo que muitos irmãos têm medo realmente do retorno de Cristo, da grande tribulação, do que quer que seja, talvez às vezes por um entendimento não muito correto das Escrituras, mas mesmo tendo um entendimento correto, nós todos às vezes ficamos com dúvidas, ficamos com medo e temos a insegurança realmente do que vai ser a volta de Cristo. Mas, irmãos, a Escritura nos coloca realmente para orarmos por esse momento, que nossos corações estejam elevados para isso, para esse retorno de Cristo. E como eu falei, queria acrescentar mais um ponto aqui. Esse ponto é que Deus usa amorosamente as nossas tribulações para que a gente possa exercer os propósitos redentores de Deus. A gente leu aqui em Romanos 8:28 que nós somos chamados segundo o propósito de Deus. E se nós somos chamados segundo o propósito de Deus, nós temos que estar cientes de que Deus vai fazer de tudo para que a gente esteja no seu propósito. O lugar mais seguro do mundo realmente é estar dentro do propósito de Deus, é estar dentro da vontade de Deus. Porque estando dentro da vontade de Deus, estando dentro do propósito de Deus, Deus vai fazer de tudo para preservar a sua vida. Deus vai fazer de tudo para preservar você do sofrimento, para preservar você de problemas que possam vir a surgir. Como eu comentei aqui no início, a gente não sabe qual é a vontade de Deus. A gente ora pedindo para que Deus faça a sua vontade. Então, muitas vezes, se a gente ora pedindo que Deus faça a sua vontade,
Ele nos direciona para a sua vontade. E Deus, nós sabemos através da Escritura, ali como está escrito em Gênesis 50, 20, que Deus transforma o mal em bem. Deus pegou José naquela situação em que seus irmãos venderam ali para os ismaelitas como escravo. Ele foi vendido como escravo para a casa de Potifar, né? E José se torna governador do Egito. Ele se torna o segundo homem mais importante da nação mais importante daquela época. E só o faraó tinha mais poder que José. E José, ele foi colocado ali pelo propósito de Deus, e ele vai dizer na Escritura para que a vida de muitos fossem preservados. Então, muitas vezes nós não entendemos que Deus quer trabalhar os seus propósitos nos nossos sofrimentos. E a gente perde um pouquinho disso quando a gente está focando muito no problema. Jesus Cristo, nosso Senhor, que é nosso maior exemplo, ele a todo momento, se você for ler os evangelhos, ler as escrituras, você vai ver que ele estava olhando para o seu propósito com Deus. Ele estava olhando o seu propósito com o Pai. Ele queria ir para a cruz. Ele precisava ir para a cruz. Ele tinha que morrer naquela cruz pelos nossos pecados, pelos nossos sofrimentos, por tudo aquilo que a gente passa. E para que a gente não recebesse a justiça eterna de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus focava na frente. Ele focava no propósito. E muitas vezes nós estamos olhando para o chão e não estamos olhando para o alto. Nós precisamos olhar um pouco mais para o alto. E, meus irmãos, quando surge uma tempestade, muitas vezes nós temos que entender que nós podemos estar exercendo o propósito de Deus. Deus utiliza às vezes essa tribulação, esse sofrimento, essa angústia, para exercer o seu propósito. Porque a gente queria ir no outro caminho que parecia melhor, mas que muitas vezes são caminhos de morte. E Ele nos traz para esse caminho mais estreito de dificuldade, mas Ele diz que está conosco a todo momento, mas Ele está exercendo os seus propósitos redentores, que são realmente aquele bem que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, que é a nossa salvação, é a nossa santificação, os propósitos redentores. Eu recentemente li um texto chamado de Crônicas da Alma, ali, de uma escritora autônoma, Zeneide, que ela escreve um texto muito interessante. Eu vou ler rapidamente para vocês entendam o que eu quero falar para terminar. Um dia uma jovem estava dirigindo com o pai, eles estavam sob forte tempestade, e a jovem perguntou ao pai: "Que devo fazer?" "Continue a conduzir", ele respondeu. O carro começou a puxar para o lado, a tempestade estava ficando pior. "O que devo fazer?" a moça perguntou novamente. "Mantenha a condução", disse o pai. Alguns metros adiante, ela notou que grandes caminhões de 18 rodas estavam parando. Ela falou ao pai: "Eu devo parar? Eu mal posso ver à frente. Está terrível e todo mundo está parando." Seu pai lhe disse: "Não desista, continue dirigindo." Agora a tempestade estava terrível, mas ela não parou de dirigir e logo ela pôde ver um pouco mais claramente. Depois de um par de quilômetros, ela estava em terra seca e um sol firme brilhava. Seu pai disse: "Agora você pode encostar e sair." A jovem senhora disse: "Mas por que agora?" Seu pai disse: "Quando você sair, olhe para trás e veja que todas as pessoas que desistiram ainda estão na tempestade. Mas porque você não desistiu, para você a tempestade acabou." Irmãos, essa crônica, quando eu li, ela falou muito ao meu coração. Muitas vezes a gente não enxerga que esses sofrimentos são para exercer os propósitos redentores de Deus. A 8ª letra que eu acrescentei a esse livro do pastor Robert Jones é exercer os propósitos redentores de Deus. Muitas vezes nós estamos dentro do propósito de Deus naquele sofrimento. José esteve, né? Daniel esteve, em tantos outros na Bíblia passaram por sofrimentos, até o próprio Jacó também esteve, para que o propósito de Deus fosse colocado e fosse realizado. Então Deus vai fazer de tudo para defender o seu propósito. E fazendo uma analogia agora com esse texto que a gente acabou de ler, se você está no meio de um sofrimento, está no meio de uma angústia, está no meio de uma dor, está no meio de um luto, continue caminhando, meu irmão. Muitas vezes essa tempestade, você não enxerga o que está ali na frente. As nuvens nublam
a nossa visão. O pecado muitas vezes nubla a nossa visão, a ansiedade nubla a nossa visão, a angústia, a dor podem nublar a nossa mente, o nosso coração e nos fazer desistir. Mas não desista, continue. Lembre que você pode estar dentro do propósito redentor de Deus e Ele pode estar trabalhando para daqui a um pouco à frente você estar em terra firme, estar em terra seca e olhar para trás e entender: Deus me fez passar por isso para que o seu propósito fosse realmente realizado e essa pessoa fosse abençoada ou aquela pessoa fosse abençoada e principalmente eu tivesse amadurecido em semelhança com Cristo. Então, para terminar, eu queria realmente falar aqui que, embora muitos fatores possam fazer o seu sofrimento perdurar, nada é mais importante saber que Deus ama você. Como a gente começou, a gente vai terminar. Deus ama você, Ele está junto de você nas tribulações, Ele está no controle, Ele tem propósitos amorosos para a sua vida, e mesmo que os problemas surjam. Então, o seu sofrimento, ele não é em vão. Como a gente falou aqui, os 8 E's, né? Deus estreita o relacionamento, Deus faz-nos experimentar o sofrimento de Cristo, Deus expõe os nossos erros e pecados, Deus quer engajá-lo no corpo de Cristo, Deus quer evidenciar a obra de Cristo em você, Deus quer equipá-lo para um ministério mais sábio, Deus quer elevar o seu desejo de retorno a Cristo e Deus quer exercer os seus propósitos redentores na sua vida. Então, meu irmão, continue na sua jornada diariamente. Eu vou terminar orando aqui por você, para que você saiba que você nunca está sozinho diante dos seus problemas. Você tem irmãos que oram por você na sua igreja, você tem muitas vezes, às vezes, um pai, uma mãe que ora por você. Você tem pessoas, se você não tem ninguém, procure o corpo de Cristo, procure a igreja de Cristo, para que pessoas possam estar intercedendo, orando pela sua vida, orando pelos seus problemas e te ajudando. E que um dia você possa dizer, como salmista, no Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes nós aprendemos os decretos de Deus passando por essas aflições, essas angústias e esses sofrimentos. E que um dia a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. E ele estava indo receber o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, que é o que todos nós mais esperamos como cristãos. Vamos terminar aqui fazendo uma oração para a honra e glória do nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Senhor Deus amado, obrigado mais uma vez pela essa exposição da Tua Escritura, por essa ajuda, a exposição desse livro em que o Senhor proveitosamente trabalhou nos nossos corações, trabalhou nas nossas mentes. Obrigado pela graça derramada em nossos corações. Obrigado pelo amor derramado para que a gente pudesse ouvir essas palavras e ter esperança nos nossos corações que o Senhor tem trabalhado diariamente. Assim como seu filho disse, eu e o Pai nunca paramos de trabalhar e Ele trabalha também em nossos corações, Ele trabalha também em nossas vidas, Ele trabalha em nossos sofrimentos e também em nossas alegrias. Que a gente possa crescer em maturidade e em semelhança com Cristo. Eu oro pelo meu irmão, eu não sei que problema ele tem, pela minha irmã, que problema ela tem, mas eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa consolar, que Teu Espírito Santo possa confortá-lo, que o Senhor possa dar um abraço verdadeiro nesse meu irmão, nessa minha irmã, e que ele possa se sentir preenchido, não só na sua oração diante do Senhor, mas na leitura da palavra, e que possa realmente se engajar mais no corpo de Cristo, recebendo o amor de outros irmãos, recebendo o amor do seu pastor, recebendo muitas vezes ensino, correção, educação na justiça. Senhor, faça isso por todos nós. Todos nós somos falhos, todos nós somos incompletos, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é completo e o Senhor é santo, santo e santo. Deus seja louvado. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.